Você pode assinar a Finclass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a Finclass e além da Finclass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você também vai ter direito a 2 reuniões com um consultor da Portfel para fazer todo um planejamento financeiro. Você tem direito também a um ingresso do Finday e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a Finclass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite. Você pode assinar a Finclass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a Finclass e além da Finclass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você também vai ter direito a 2 reuniões com um consultor da Portfel para fazer todo um planejamento financeiro. Você tem direito também a um ingresso do Finday e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a Finclass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite. Você pode assinar a Finclass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a Finclass e além da Finclass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você também vai ter direito a 2 reuniões com um consultor da Portfel para fazer todo um planejamento financeiro. Você tem direito também a um ingresso do Finday e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a Finclass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite. Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E no programa de hoje a gente vai falar sobre prosperidade e mentalidade. Você já se perguntou por que você não consegue ganhar mais dinheiro, por exemplo? Ou porque outras pessoas não conseguem ganhar mais dinheiro? Ou melhor, fazer mais dinheiro? A realidade é que faltam menos de 2 meses para o ano acabar. E qual deve ser a sua postura daqui para frente, o seu comportamento, para que você possa fazer de 2024 o ano mais próspero da sua vida? Bom, são muitas perguntas e a gente vai respondê-las sem achismo, ok? Porque afinal de contas a gente está aqui hoje com um PhD. A gente está com o Paulo Vieira, que é Master Coach, PhD em Business Administration e Mestre em Coach pela Florida Christian University. Presidente da Febracis. Seja muito bem-vindo, Paulo. E aí, irmão? Prazer estar aqui, né? Depois de tanto tempo que não gravamos juntos. Cara, faz uns 6 anos, mais ou menos, aí, né? Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas mudaram de lá para cá. É verdade. Uma delas é que você está mais no shape, não é mesmo? Nós estamos, né? Estamos, né? É isso aí. E, Paulo, eu tenho muitas perguntas para te fazer hoje, tá? Muitas perguntas, algumas cabeludas, outras nem tanto, né? Mas antes de fazê-las, eu quero dar alguns recados aqui para a turma, tá bom? Primeiro de tudo, turma, é o seguinte, não deixem de se inscrever no canal aqui, tá? É muito importante, porque isso faz com que a nossa distribuição aumente, esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo. Se é no Spotify ou no podcast, curta também, se inscreva, tá bom? E nosso último recado é um recado presente também, porque primeiro de tudo, antes de dar o recado, eu quero dar um presente para o nosso amigo Paulo. Paulo, você acabou de ganhar aqui um presente da Insider, ok? É uma Tech T-shirt. Sabe o que é uma Tech T-shirt, Paulo? Ih, pegou? Camiseta tecnológica. A camiseta tecnológica, ela é anti-odor, ela desamassa no corpo. Eu estou usando uma Insider aqui. Então, ela amassa, ela desamassa sozinha, né? Ela não desbota, então é uma camiseta super legal para você que está todo aesthetic, no shape, para você usar, é uma Insider. E o recado aqui para a turma é que a Insider também vai fazer uma Black Friday, tá? Você tem um cupom do Primo, que você tem 15% de desconto, tá, em todos os produtos da loja. O cupom é PRIMOBF. Você tem 15% de desconto. Só que lá na loja, você ainda tem outros descontos da Insider que podem fazer você chegar até 40% de desconto total na sua compra. Ou seja, é muita regalia. Temos que agradecer a Insider, tá bom? E tem para todos os tamanhos, tá? Uma roupa mais coladinha, uma roupa maior, se você, por acaso, usa um tamanho muito grande. Você tem desde o PP até o XXGG. Então você tem todos os tamanhos aqui, tá bom? Link está na descrição, QR Code está
na tela. E vamos começar. Paulo, a gente vai falar hoje sobre mentalidade. Mentalidade. Mas antes eu quero jogar você na fogueira aqui. Vamos embora. Tá bom? Sempre que alguém fala a palavra coach, já vem uma carga negativa. Bem, Tá? Então, como você é um master coach, antes de te fazer várias perguntas, eu quero primeiro perguntar sobre isso. Porque quando fala coach, vem assim, ih, é um coach, ih, mas é mais um coach, virou coach, como se fosse uma coisa ruim, né, e tudo mais. Me explica o seguinte, da onde que vem essa diferença de percepção, né, de ser uma coisa boa ou ruim? E eu gostaria que você me provasse, né, que um coach é alguém que agrega valor e não um picareta, por exemplo, que usa dos outros de artifício de palavras de efeito, né? Assim, contextualiza um pouquinho disso antes de a gente continuar. vamos lá, vai ser ótima pergunta. Tá. Primeiro, vamos entender o que é coach. Coach é um método, é uma profissão. Como terapia, como psicanalista, como psicólogo, é uma profissão. E tem uma formação, Ok. tá? A Febracis hoje é a maior instituição de coaching do mundo. Nós formamos mais de 37 mil pessoas. 70% usam a ferramenta na sua vida profissional, 30% seguem a profissão. Quando eu chego nos Estados Unidos, né, não tem vez, eu passo 3 meses por ano nos Estados Unidos, não tem um dia lá que não chegue um americano para me conhecer. Porque ele tem acesso às nossas ferramentas e coach nos Estados Unidos é um cara importante. Nos Estados Unidos, e você vai poder, é fácil verificar isso, não tem ninguém de sucesso, ninguém famoso, que não tenha 1 ou 2 coaches. Tá? Então o coach lá é uma pessoa importante na cultura americana. Coaching nos Estados Unidos é ensinado em Harvard. Hoje, vou dizer o que está acontecendo nesse período. Harvard ensina coach, formação em coach profissional, como nós ensinamos. Stanford, Yale, Columbia, Wharton. As maiores faculdades americanas ensinam coaching. Né? Aí você pergunta, pô, como é que é isso? As maiores faculdades dos Estados Unidos ensinam coaching. E no Brasil existe essa crítica ao coaching. Né? A palavra ela é pior do que crítica, ela é um preconceito. Primeiro, na definição, todo mundo que vai para a tela, todo mundo que vai para a internet, todo mundo que vai para um palco de treinamento, se chama coach. Isso não é verdade. Nomearam os caras da internet, os caras do palco, como coach. Né? Você pensar qualquer nome, você sabe que te chamam de coach também. Tá na internet, deu um treinamento, fez um podcast, é coach. Mandou uma frase de efeito, Mandou uma frase de efeito, é coach. Mas não é coach. Coach é quem exerce a profissão de coach. Né? Então nós vemos pessoas aqui que passaram por polêmicas e aí o cara diz, ele é coach. Aí o cara que passou pela polêmica diz, eu não sou coach. É coach. E trata um cara de coach. E o cara diz, mas eu não sou coach. E agora, aquele cara que entrou numa polêmica tremenda, chamou ele de coach e todo mundo que está no palco é coach. Quando não é coach. Coach tem que ser formado. Né? Então esse é o primeiro problema. Qualquer cara que entra na internet é coach. Todo mundo que está num palco se chama coach. Né? Uma vez chegaram para mim e disseram, aquele coach financeiro. Eu disse, coach financeiro? O cara, o primo, o Thiago, ele é coach financeiro. Cara, na essência da palavra, e outro problema na essência da palavra em inglês, coach é técnico. Qualquer um pode ser técnico. Se você é um perito em finanças, você pode ser um coach, um técnico financeiro. Se você é perito em beisebol, você pode ser um coach de beisebol. Então, na tradução direta da palavra, coach é treinador. Então, muitas pessoas se aproveitaram disso no Brasil para se intitular coach também. Né? Sim. Mas, em suma, muitas pessoas dizem o coaching, tem coach para tudo. Tem coaching, tem um monte de coach ruim. Eu passei por uma na minha empresa. Eu tenho uma área de tecnologia, né? E o diretor dessa área de tecnologia estava fazendo entrevista com um rapaz. E eu leio as pessoas, eu consigo ler, eu consigo saber o que elas estão pensando, eu consigo saber muito das pessoas, só em olhar. E eu olhei, rapaz, as salas são de vidros, como aqui, aquários, né? De tipo daqui. E eu olhei pro rapaz, eu vou entrar. Entrei, opa, eu vi a insatisfação dele. Eu vi o mal-estar daquele rapaz. Disse, cara, o cara tá fazendo entrevista. Tá aqui, placa, entrevista na porta. O cara insatisfeito com mal-estar. Eu entrei, Vanilson, dá licença, falar aqui com vocês e tal. Amigo, e aí, como é que tá a entrevista? Tô aqui. E eu comecei a fazer pergunta, o que você tem contra, o que você vê aqui na nossa empresa que pode ser uma coisa desagradável?
E eu gosto da sinceridade, isso é importante. Ele disse, cara, tudo bem, mas uma empresa de coach, eu não gosto de coach. Assim, na lata. Aí eu disse, interessante. E por que você não gosta de coach? Cara, tem coach de tudo. E coach não presta, coach não tem efeito, não tem resultado. Eu disse, é sério? Ele disse, é sério. Aí eu abri minha carteira, eu sempre ando com dinheiro na carteira, como um princípio de vida. Aí peguei uma nota de R$100, tirei. Cara, se você me achar algum coach, que é coach de tudo, um coach bem banal, um coach de mosca, qualquer coach, que não seja, você tem R$100. Agora, aí puxei mais outra nota. Se você achar um coach, alguém que critique algum coach, teve uma sessão de coach e critique, tem mais R$100 aqui. Cara, o cara devia estar desesperado por dinheiro. O cara olhou assim, sério? Sério? Eu disse, tá aqui o dinheiro. E aí eu disse, e como é que eu faço? Tá aqui no celular. Não, eu tenho o meu, mas ligue. Aí o cara começa a ligar, vai ligar, e fala com o outro, ele ligou para um primo. Aí, fulano, e aí? Aquela pessoa disse que é um coach de tudo e tal, que faz coach, que é um absurdo e tal. Aí eu disse, não, quem falou isso foi a fulana. Ah, fulana é fulana. Me dá o telefone dela. Deu. Oi, fulana. Você disse que tinha um coach de tudo e tal. Ela disse, eu? Eu nunca falei isso. Eu pedi que fosse viva a voz. Aí eles, mas e quem é que não gosta de coach? Sei lá quem não gosta de coach. Aí disse, não. Aí eu peguei mais R$200. Cara, você falou um coach de tudo aqui. Acha um coach que não prestou. Alguém que fez uma sessão de coach e não foi boa. E não estou na minha instituição, em qualquer uma instituição. Tem agora R$400. O cara enlouqueceu. Tá precisando de grana mesmo. Tava precisando de grana. Tava ali pela grana, desesperado pela grana. Aí ele liga uma vez, liga duas, liga três, não consegue. Aí eu peguei meu cartão de crédito, amigo. Você tem aqui, você tem 1 hora para gastar aqui, que era anexo ao shopping, né? A nossa sede de Fortaleza, anexa ao shopping. Prédio comercial conectado. Você tem 1 hora. Pisou no shopping, você tem 1 hora para gastar meu cartão de crédito, sem limite. Aí o menino enlouqueceu. Cara, até eu emprestei meu celular para ele. Nada. Então, um cara que fala mal de coach, não gosta de coach, ele tem, na verdade, uma antipatia contra coach, ele não tinha um fato real. E isso, depois desse episódio, eu faço, porque tem coach de tudo. Tem um coach que você conhece que faz coach assim? Você conhece alguém que não foi bem atendido numa sessão de coach? E por que você fala mal? Você não tem uma referência. Você ouviu falar que ouviu falar. Né? Então, o que acontece é isso. Bom, deve ter coach ruim? Deve. Sim. Claro que tem, porque tem médico ruim. Tem psicólogo ruim, tem psicanalista ruim, tem psiquiatra ruim, tem tudo ruim. E tem tudo muito bom. Tá entendendo? Sim. Eu pergunto isso, mas obviamente, né, eu compartilho da sua opinião, né, eu concordo com isso, né, eu reconheço que ser coach, assim, que o coach ele é necessário e muitas vezes importante e até essencial para um bom resultado, né. Eu sempre gosto de falar de, poxa, um Michael Phelps, né, que tem um coach, né, um presidente dos Estados Unidos, né, todos eles têm coach. Eu tenho alguns amigos milionários dos Estados Unidos. Eu não conheço nenhum que não tenha. Exatamente. Agora, qual que é o ponto? Isso aqui também não tira o fato de que tem coaches ruins, como você mencionou, assim como qualquer profissão, né? Agora, o ponto é que eu acredito que, como teve um boom de pessoas, né, sendo formadas, né, e talvez de uma forma muito rápida, e talvez sem um certo crivo, né, você vê pessoas aflorando, batendo no peito e representando mal, às vezes, né, a posição Mas você do já coach, viu alguém né? se intitulando coach? Já. E fazendo... Nunca fiz sessões com pessoas que se intitularam e eu pré-julguei como coaches ruins, para saber se as sessões delas eram ruins. Mas foram pessoas que não me conquistaram no conhecimento. Mas é natural como em qualquer área, né? Assim, não me encantaram mesmo. Eu acho que os coaches são incríveis, os bons coaches. Por exemplo, um processo de coaching com você deve ser uma coisa incrível, impressionante, né? Então, eu só perguntei isso porque acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que existe um coach bom, um coach ruim, né? E não é todo coach que é ruim. Na verdade, acho que é mais pro contrário. Mas é importante as pessoas saberem que existe nessa Agora, diferença. você quer saber, na minha opinião, a grande verdade, o porquê da crítica ao coaching e por que todo mundo titula todo mundo da internet de coach? Porque um coach bom, e a maioria é bom, gera muito resultado. E nossos coaches que trabalham as emoções também, metodologia, reprogramação de crenças, refazer memórias. Então,
nossos coaches ganham muito bem. Um coach recém-formado ganha R$700 a sessão. Qual é o profissional da saúde que ganha R$700 a sessão? Recém-formado. Tá entendendo? Um cara com 8 meses, 1 ano, ganha R$1.500, R$2.000 a sessão de 1h30. Então, o fato do coach gera... Eu vou falar do coach integral sistêmico, que é o meu método. Que há 25 anos eu trabalho dentro dele. Eu tenho um pós-doutorado. Estou no pós-doutorado, tenho 2 mestrados, tenho um doutorado, estou cursando pós-doutorado. Ganham muito bem. Um treinador meu, ele ganha R$6.000 uma sessão de coach, R$4.000 uma sessão de coach. E ninguém paga R$4.000 uma sessão de coach se não gerar resultado. O cara não vai nem para a segunda sessão de coach se não tiver gerar muito resultado na primeira. Concorda comigo? Sim. Então, isso incomoda muita gente. Cara, Sim. esse cara tem uma formação de 300 horas, 400 horas, e está fazendo tudo isso. Como é que um cara com uma formação de 400 horas, que é muito mais, na verdade, né? E tá cobrando isso? Bom, tem quem pague. Tem quem pague. E o cara que pagou está trazendo o irmão, está trazendo outro sócio, está trazendo sócio, e os caras estão lotados. Então, os nossos bons coaches não tem... Recém-formados ganham 500, 700 Deixa eu fazer uma reais. pergunta, assim, que é importante, até para a gente poder virar o assunto aqui. Cara, a gente estabeleceu que existem bons coaches e tem coaches ruins. Como identificar um bom coach antes de fazer uma sessão com ele? Assim, existem algumas perguntas que a gente deveria fazer? Primeiro, onde é que ele foi formado? Tá bom. Essa é a primeira. E a segunda é, pede o certificado dele. A nossa certificação, ela vem dos Estados Unidos. O cara, na sua formação, ele tem que entrar numa plataforma e entregar tudo de uma plataforma. São 60 horas dentro de uma plataforma entregando conteúdo lá dentro da formação. Isso vai direto, é conectado aos Estados Unidos, e o certificado dele vem de lá. Se der tudo certinho, se o cara fizer tudo, comprovar as sessões, o certificado vem dos Estados Unidos, de uma universidade americana. Então, cara, mostra teu certificado de conclusão de curso. E outra coisa, você fez curso? É difícil o cara dizer que sou coach sem uma formação em coach. Imagina um psicanalista sem seu diploma, um médico sem seu diploma. Cara, mostre seu diploma. Tá entendendo? Então, procure o diploma e depois procure qual é o histórico dele, quantos clientes ele tem, quem ele atendeu, qual foi a instituição formada que esse cara se formou. Perfeito. Então, assim, por onde se formou, diploma e track record de atendimento. Entendi. Agora, Paulo, assim, a gente está falando, o tema de hoje, né, na verdade, é sobre mentalidade, né? Então, se o tema é mentalidade, a gente está relacionando mentalidade com prosperidade de alguma forma, Sim. a gente está assumindo que nessa hipótese existe uma relação entre a consequência, que seria a prosperidade, e talvez a causa, que seria a mentalidade. Né? Você concorda que existe uma relação entre as duas coisas ou você acha que elas não estão conectadas? Tiago, é total. Todos os meus livros, eles tratam disso. A minha tese é, sucesso não acontece por acaso. Tá entendendo? Sucesso deixa pistas. Eu digo que se você olhar e ver um jabuti numa árvore, cara, não é uma coincidência. Tá entendendo? Não é. Alguém fez algo para botar ele lá. O jabuti não vai para a árvore. Se o cara tá tendo sucesso, não é uma coincidência. Ele fez algo que as outras pessoas não fazem. E o meu trabalho de vida é estudar isso. Mapear. Eu pego pessoas, e entendo pessoas. Quando eu pego alguém, eu vou para a internet. Meu amigo, eu ouço tudo. Ao longo do tempo, eu faço um timeline dessa pessoa, tento mapear os resultados dela ao longo do tempo, por período de 6 meses ou 1 ano, e começo a entender como ele pensa, qual é o comportamento, qual é o tipo de fala que ele tem, identifico as crenças que ele tem, os sentimentos que ele emana. Então a minha tese é, se eu entender o que fez alguém ter sucesso naquele aspecto, eu posso reproduzir isso. E é o que eu faço. Tá. Então, e começa pela mentalidade. Eu digo para todo mundo, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Riqueza é um comportamento. Mais embaixo, riqueza é uma mentalidade. Mais embaixo, riqueza são crenças, sistemas de crenças. Se eu alterar essas crenças, ou essa mentalidade, naturalmente o comportamento muda, as decisões, as escolhas mudam. Então você está falando que basicamente você tem as crenças, você tem a mentalidade e aí você tem a consequência das ações, né, que acaba sendo a riqueza que não necessariamente Isso. é apenas dinheiro. E aí eu li um livro nesses dias e falou uma coisa muito interessante. Ele está falando sobre o seguinte, né? Coloca na sua frente uma pessoa que você ama muito. Agora imagine um sequestrador com uma arma apontada na cabeça dessa pessoa. E o sequestrador te diz assim, se você não acreditar que eu sou Jesus Cristo,
eu vou matar essa pessoa, né? O que vai acontecer é que você, no máximo, vai mentir e vai falar, ok, você é Jesus Cristo, mas você não acreditou que ele é Jesus Cristo, né? Então, eu vejo muitas vezes, né, tanto em eventos quanto em conversas com pessoas que estão aconselhando, às vezes pessoas vêm assim e falam assim, você precisa acreditar que você tem uma mentalidade próspera. Você precisa acreditar que você pode, você precisa acreditar que é possível, né? Só que quando eu olho para esse exemplo, eu chego à conclusão de que, cara, não é simples assim você mudar essa crença, né, de alguma forma. Não é. E se você está falando que a crença vem antes, né, da mentalidade ou compõe a mentalidade, o que eu te pergunto é, se a nossa hipótese é de que a gente precisa mudar a nossa mentalidade ou ter uma mentalidade específica para atingir um grau de prosperidade, eu estou assumindo que a mentalidade que está nos acompanhando não é a mentalidade propícia para chegar aqui. Se ela não é a mentalidade propícia, não basta eu falar que ela deve fazer isso porque ela talvez não acredite. Então, Ou qual não é o consiga. ou não consiga. Então, qual é o processo para que ela deixe de ter esse modelo mental de alguma forma e passe a assumir esse modelo na cabeça dela? Tá. 25 anos que eu estudo crenças e reprogramação de crenças. Neurologicamente. Então, a crença está por baixo de tudo. E eu não nasci com crenças. Eu nasci com instinto, com personalidade, com perfil comportamental. Mas eu não nasci com crenças. As crenças são um aprendizado doméstico e social. Eu aprendo em casa quem eu sou. Imagina, você tem um pai e o pai, seu idiota, e dá uma surra no menino, uma criança. Ali é formada uma crença. Qual é a crença? Eu não tenho valor, eu não presto. Você não faz... Olha só, menino burro, não faz nada direito. É por isso que apanha. Olha que loucura. Menino burro atacou a crença de identidade, quem ele é. Não faz nada direito. Atacou a crença de capacidade, do que ele faz. É por isso que apanha. Merece, crença de merecimento, merece coisas ruins. Eu e você, a nossa vida é pautada pela identidade, capacidade e merecimento. Toda a nossa vida. Então você imagina uma pessoa que não tem crença de merecimento adequada. Pode dar 1 milhão na mão deles, 10 milhões, 50 milhões. Uma pessoa que não se sente merecedora de ter isso, ela vai destruir, ela vai perder, ela vai investir mal, ela vai emprestar, nunca vai receber, ela vai ser roubada. Não existe incongruência do mundo real e a nossa mente. Não existe incongruência, é igual. É como um ponteiro que aponta para a prosperidade, só que a primeira parte é realização, aqui no meio, mentalidade, aqui crença. Ela vai apontar. Então, se eu estou apontando para a pobreza, você pode dar o dinheiro. Tem pesquisa, alguns anos atrás estava numa pesquisa, que pessoas ganharam na Inglaterra. Isso não tem pesquisa no Brasil, mas na Inglaterra tem essa pesquisa. Pessoas ganharam na loteria inglesa lá milhões e milhões e milhões de libras. Em até 2 a 4 anos, perdeu absolutamente tudo. E 30% morreu ou entrou nas drogas. Paulo, por que alguém recebeu milhões, 100 milhões, comparando para 100 milhões, 200 milhões de reais, em 2 a 5 anos perdeu tudo? Pô, porque a riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Como é que essa pessoa gastou esse dinheiro? Como é que ela se relacionou com as pessoas? Que pessoas se conectaram com ela? Como é que ela investiu? Como é que ela guardou? Para que ela deu? Para que ela emprestou? Quem roubou dela? Quem se aproveitou e tomou o dinheiro dela? Então, as crenças são fundamentais. Aí, se você quiser entender tecnicamente uma crença, e nada meu é subjetivo, nada meu é autoajuda, a crença é o programa que determina tudo, ok? Crença. Crenças financeiras. Sistema de crenças financeiros. Quem eu sou financeiramente, pobre, sou rico, mais ou menos. O que eu sou capaz de fazer financeiramente, crença de capacidade, fazer pouco dinheiro, fazer muito dinheiro, e crença de merecimento. O que é que eu venho a ser capaz de ter monetariamente? Patrimônio, dinheiro. É uma pirâmide. Identidade, capacidade e merecimento. Paulo, de onde vêm as crenças? As crenças são formadas pela experiência que você e eu vivemos. As experiências. As experiências, e essas experiências, quando ela passa, a experiência passou. Meu pai me surrou. A experiência passa. O que é que fica depois da experiência em mim? A memória. Uma memória sináptica. Está lá a memória sensorial do que eu vi, ouvi e senti. Está aqui a memória. Sinapse neural. Se foi uma surra, está lá. Não vai esquecer nunca daquela surra. Ok? Só que a memória não fica sozinha. A memória daquela surra, ou qualquer, não fica só. É incutido agora um significado nessa memória. Então, está a sinapse neural,
da memória sensorial, do que viu, ouviu, sentiu, e agora que entra o quê? Um significado. Significado. Significado de quê? Do que aquilo significou. Você levou uma surra desproporcional, você não presta, você não tem valor, você não merece nada de bom. Essa é o aprendizado daquela criança. E isso fica registrado, esse significado fica registrado. E depois vem o sentimento. Diz pra mim, qual é o sentimento que uma criança que foi violentamente surrada fica após aquela surra desproporcional e violenta? Qual é o sentimento? Me ajuda? Pode botar vários aí. Ou Raiva, ou sozinha, solidão. Solidão, medo, insegurança, incapacidade. E esses sentimentos também entram nessa estrutura sináptica junto com o significado. Então aquela memória, sinapses neurais, de quem eu sou, do que eu sou capaz, está ali. Significado, você é um droga, um nada. Sentimento, medo, dor, insegurança. Paulo, e essa crença vai para a vida inteira. Vai para a vida inteira. Talvez o grande sucesso dos meus cursos é porque eu nunca trago apenas a parte técnica. Nem só a parte comportamental. Eu altero as crenças das pessoas. A nossa tese é como reprogramar essas crenças numa velocidade muito, 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 muito rápida. E como que faz? A ciência prova que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, ok? O mesmo lugar onde o cérebro guarda a memória, a lembrança, é o mesmo lugar que guarda a imaginação de algo que nunca aconteceu. E para o cérebro, os dois são o quê? Verdades. Para você ter ideia, imagina um cara que foi traído, ok? O cara foi traído há 2 anos. E ele viu, e pegou no ato. Mas não acabou o casamento, não acabou o relacionamento, ele tá lá. E tem a memória, a traição, ele viu, mas ele resolveu continuar com a pessoa. Aí vem um cheiro, uma palavra, um cara parecido com aquele cara, alguma coisa, tem um gatilho, e ele lembra de novo. Lembra de novo. Para o cérebro, é como se ele estivesse sendo traído o quê? De novo. O cérebro não distingue o que é que foi real e o que é imaginado. Agora imagina um cara ser traído todos os dias, 3, 4 vezes por semana, porque quando ele lembra, o cérebro entende que aquilo é real. Ou seja, as experiências externas são reais e geram crenças. O que ninguém sabe é as experiências internas para o cérebro também são reais. E eu posso criar essas experiências internas. E é o que nós fazemos. Com muita tecnologia, nós criamos experiências internas. E essas experiências reprogramam as crenças financeiras, profissionais. E como faz para alguém, por exemplo, se sentir merecedor de algo que ela, pelas experiências e as memórias que ficaram, e os sentimentos, né, elas simplesmente sentiram, cravaram dentro delas que elas não merecem? Como fazer para elas passarem a se sentir merecedoras, por exemplo, de dinheiro? Tem o comportamental, ok? Eu vou forçar a barra, eu vou estar em lugares legais, eu vou em lojas legais, eu vou me esforçar a estar com pessoas legais. E você, intencionalmente, força isso, você vai se adaptando a isso. Mas isso continua sendo apenas superficial. Você já viu homens multimilionários que, no fundo, são pobres? Sim. Que não usufruem, que são avarentos, que são mesquinhos, que trabalham 30 horas por dia. É muito comum pessoas terem muito dinheiro, mas dentro delas ainda continuam pobres, avarentas. Então, Paulo, como é que eu faço para alterar isso? Eu preciso entrar na estrutura de crença, eu preciso entrar nas memórias. E aí eu tenho uma tese que se chama Teoria Geral das Memórias, que eu posso entrar na sua memória de um trauma, eu venho, abro essa memória, entendo o frame, cada frame da experiência que você teve, e eu posso alterar essas memórias. E quando eu coloco elas para dentro, tem novos significados, novos sentimentos, novas crenças. E a culpa? Como que eu faço para deixar de me sentir culpado por algo? Tá. Então, vamos entender antes a consequência da culpa? A culpa ela vem por uma acusação que eu acreditei ou por algo que eu errei, fiz de errado, ok? Então se eu errei, vamos pegar, errei. Cara, que merda. Olha o que eu fiz com meu filho, olha o que eu fiz com a minha mulher, olha o que eu fiz aqui e ali. Cara, a culpa, ela gera não merecimento. Por quê? Um cara que errou merece parabéns ou punição? Punição. O cara que errou merece liberdade ou prisão? Prisão. O cara que errou merece aplausos ou vaia? É instintivo, vaia. Então quando você erra,
você entra num estado de não merecimento. Fiz merda, olha o que eu fiz. Isso é consciente e inconsciente. Então, o erro gera culpa, a culpa gera não merecimento, o não merecimento gera autossabotagem, ou seja, uma série de decisões erradas, pequenas e grandes decisões. Você leva em conta que eu e você tomamos, em média, 1.800 decisões por dia. Imagina você danificar a qualidade das suas decisões 20%. 360 decisões ruins, ou piorar 1.800 decisões tomadas um pouco pior. E tudo iniciou aonde? Na culpa. E como elimina a culpa? E como que elimina? Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar e não errar mais. Tá? Você tem que entrar num processo de auto-perdão. E aí, se a gente for falar através do corpo humano, da neurociência, a culpa, o ressentimento, falar culpa, raiva de si mesmo. O que é culpa? Raiva de si mesmo, ok? A raiva de si mesmo diminui os telômeros. É provado isso. E os telômeros, dentro da estrutura genética cromossômica, é o que determina a velocidade do envelhecimento, entre outras coisas, a velocidade do envelhecimento humano. Uma pessoa magoada envelhece mais rápido. Uma pessoa ressentida é mais propensa a câncer. Não existe câncer que não venha de raiva. Na minha linha, na minha corrente, não existe câncer que não venha de raiva. Seja raiva de si mesmo, que é a culpa, ou raiva de outras pessoas. Caramba. É, cara. Agora, assim... Agora, ó, você fala de dinheiro. A primeira forma que a culpa entra na autossabotagem, da culpa se manifesta, é na vida financeira. A primeira forma, culpa, não merecimento, né? Autossabotagem, a primeira forma que se manifesta é na vida financeira. Você vê que é interessante, né? Na minha jornada, eu compreendi só depois, né? Mas foi importante, né? Algumas crenças que eu tive sobre dinheiro para me ajudarem, né? A chegar onde eu cheguei, que foi assim, ó. Eu, na minha infância, por uma série de coisas que aconteceram, eu desenvolvi um medo de ficar sem dinheiro. Né? E aí isso daqui, de alguma forma, se aliou a outra coisa que eu tive também, que foi o meu problema de aceitação. Né? Eu não fui aceito na infância, por amigos, etc. Então eu queria ser aceito, tinha medo de ficar sem dinheiro, e pelo fato de eu não ser aceito, isso daqui acabou me impulsionando, porque eu queria muito ser aceito, e a forma que eu encontrei de ser aceito foi conquistando um sucesso financeiro. E foi por isso que eu me impulsionei. Só que quando eu conquistei o sucesso financeiro, eu fiquei com muito medo de perder o dinheiro que eu tinha. Então foi um processo para, de alguma forma, eu ressignificar isso, porque senão eu ia ficar tão desesperado que mesmo tendo grana eu não conseguiria sentir paz. E tem outro problema. Se teu objetivo, eu vou ganhar dinheiro, porque esses caras vão ver que eu tenho valor. Eu vou ganhar dinheiro para me sentir aceito. Eu vou ganhar dinheiro para provar quem eu sou. E aí você ganhou, provou. E agora? E agora? Ou você perde... Para quê? Para provar de novo. Para provar de novo. Ou então, depressão. Ou você refaz essa crença, ou você perde, ou em depressão, desmotivação, você não tem mais sentido em nada, porque o teu objetivo de vida foi concluído. Não tem mais, eu já cumpri. Por que eu vou acordar? Eu já provei que eu sou. E aí não tem mais por que acordar, não tem mais por que viver, porque o meu objetivo de vida foi cumprido. E muitas pessoas perdem tudo quando chegam nesse patamar, e outras entram em depressão. E isso é muito comum. Tristeza, melancolia. Pô, bati minha meta, não tem mais o que provar, não tem nem pelo que lutar. É verdade. E aí, Paulo, assim, quero prosperidade. Né? Que atitudes? Se a gente fosse listar mesmo assim, atitudes, que atitudes daria para alguém ter a partir de agora para poder chegar mais próximo do que a gente está considerando como prosperidade? A primeira coisa é querer muito. Querer muito. E querer muito ser próspero, né? Porque as pessoas, eu quero. Não é querer, é querer muito. Querer muito, esse desejo ardente, é estar pronto para abrir mão de outras coisas que impediriam isso. É tipo assim, eu quero emagrecer. Todo mundo quer emagrecer. Você está disposto a abrir mão da pizza, do refrigerante? Você está disposto a abrir mão de ficar dormindo até tarde? Você está disposto? O quanto você quer? Porque quando o cara quer de fato, ele abre mão de muitas coisas. Então o primeiro passo é realmente querer muito. O segundo passo, e essa teoria minha, eu ainda vou provar ela com estudo, com metodologia,
80 a 90% de todos os problemas humanos se dá pela falta de objetivos claros. Pode pegar uma pessoa. Eu estou no Método CIS, 5.000 pessoas no auditório, 7.000 pessoas no auditório. Escreve aí qual área da tua vida é mais problemática. Escreve. Financeira, profissional? Escreveu? Ok. Qual é o objetivo que você tem nessa área? Quem tem um objetivo claro e conciso? Ninguém levanta a mão. Aonde você tem problema, ele vem pelo fato de você não ter um objetivo claro. O que é que você quer dizer com isso, Paulo? Uma visão clara de futuro. Uma visão fotográfica do que você quer. O que é isso? É o destino. Se você não tem destino, você sabe onde quer chegar, por que vai acordar cedo? Se você não tem um destino, por que você vai estudar, se capacitar, se preparar? Por que você vai malhar? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho um objetivo de vida. Então, 80% a 90% dos nossos problemas, ele vem do fato de nós não termos objetivos de vida, um objetivo claro de vida. E quando tem, só o fato de ter esse objetivo, existe uma mobilização cognitiva, existe uma mobilização emocional, você passa a ter o porquê e passa a fazer coisas que você não faria, passa a tomar decisões que você não tomaria, passa a ter sentimentos que você não teria. Então, primeiro é querer muito ser rico. É como querer, eu quero ser jogador de futebol, amigo, você vai ter que querer muito ser jogador de futebol, porque não é fácil. Tá? Eu quero ser nadador, cara, você vai ter que querer muito, porque é treinamento exaustivo. Eu quero ser rico. Amigo, você tem que querer muito ser rico. Quer muito? Quero. Então agora diz exatamente o que você quer. Já sabe exatamente o que você quer? Sei. Então agora, se prepara. Agora dedica tempo para isso. Você vai precisar de tempo. Tempo para mudar a tua mentalidade, ter conhecimentos, né? Uma preparação cognitiva e emocional. Só que isso é tão importante, né? Assim, a gente ter esses objetivos claros para que a gente depois crie um plano, né? Enfim, mantenha a disciplina para chegar lá, né? Eu acho que o objetivo é importante porque depois chegar lá se torna uma questão matemática, né? Eu quero ficar rico, o que é ficar rico? É ter 1 milhão. Bom, se eu quero ter 1 milhão, né? E eu já coloquei esse objetivo, agora é uma questão matemática, né? Porque vai depender do tempo. Agora, a grande pergunta é como criar um objetivo coerente, né? Porque, por exemplo, eu quero ficar rico. O que é ficar rico? A pessoa fala, eu quero ter 100 bilhões de dólares. Pô, talvez não seja um objetivo factível, né? Como você quer ficar? Eu quero ficar bonito igual o Brad Pitt. Você assim, pô, talvez não seja factível, né? Então, assim, tem coisas que são factíveis, tem coisas que não são. Tem objetivos que te impulsionam, tem objetivos que às vezes te desanimam, né? Quando você percebe em algum momento que são impossíveis, né? Como setar um bom objetivo? Olha, tem aquelas coisas que já são imbecis, né? Muito idiotas. Cara, eu quero 1 bilhão. Em quanto tempo? Em 5 anos. Cara... Bom, se você vier do zero sem conhecimento, talvez não seja factível. Tá entendendo? 1 bilhão em 5 anos, o cara tá no zero e não tem uma pegada, né? Vamos falar do que é mais realista? Pega alguém, escolhe um ícone, uma referência de sucesso, escolhe essa pessoa e vamos trilhar um caminho. Então, o primeiro passo, eu não costumo... Olha, eu tenho 11 mil horas de sessões de coaching individual. 11 mil horas, você imagina, né? E eu nunca, ou quase nunca, eu questionei um objetivo. O cara botou objetivo, cara, ter 100 milhões. Pode botar. Pô, o cara tinha 1. Pode botar 100 milhões. Eu lembro, teve um cara que fez coach comigo, ele era de Belo Horizonte. O cara, ele ganhava 12 mil como corretor e queria ganhar, em um ano, 180 mil. Pô, é um desafio. Mais de 10 vezes como corretor. E eu não questionei o objetivo dele. Eu disse, ok, então vamos dividir, deixa esses 180 mil, vamos agora botar uma submeta de 90 mil e vamos botar uma submeta de 45 mil. Vamos criar agora um plano de ação para essa de 45 e um tempo para ela. Depois que a gente conseguir estruturar isso, estiver claro, vamos estruturar uma estrutura de metas para essa de 45 a 90. E vamos estabelecer tempo. Quando ele fez isso, ele queria 6, 7 meses, botou para 12 meses. E agora ele sabia o que tinha que fazer. Qual era o plano de ação. Mas aí o que eu fiz com ele? A cabeça, a mente, a mentalidade de quem ganha 12 não é a mentalidade de quem ganha 180.
São pessoas diferentes. Né? Na minha empresa, eu e minha esposa, nós saímos de 300 mil de faturamento para 300 milhões de reais de faturamento, em 10 anos. Dobrando, dobrando, dobrando. E quando nós olhamos para nós mesmos, éramos pessoas diferentes. Aquele casal que faturava 1 milhão no ano, não era o casal que faturava 20. Nós agíamos diferente, pensávamos diferentes. O que de 20 era diferente do que 70 milhões. O de 70 era diferente do de 200 milhões. E qual que você acha que é a maior diferença de mentalidade do 300 mil por ano e do 300 milhões? Todo. Um é pobre e outro é rico. São toda a questão. A primeira é a autorresponsabilidade. O pobre, ele acha que... Sabe que eu que conheço esse termo, né? Em 2003. Esse termo foi cunhado por mim, escrito em um livro que hoje é o que mais vende. É exatamente esse tema. Autorresponsabilidade. Então, a primeira, o pobre, ele acha que ele é pobre por causa dos outros. O rico sabe que só quem vai fazer ele rico é ele mesmo. E se der um problema que ele sabe que de uma maneira ou outra, ele criou o problema, por ação, por omissão. Então o rico, ele traz sobre si toda a responsabilidade. O pobre pega toda a responsabilidade e coloca nas circunstâncias ou coloca em alguém. Eu não tive oportunidade, eu ganho pouco. Né? E essa autorresponsabilidade é algo muito decisivo na vida das pessoas, né? No enriquecimento das pessoas. Agora, você acha que a diferença daquele casal lá dos 300 mil para o casal de 300 milhões, você acha que além da autorresponsabilidade, tem algumas outras coisas mais elásticas assim? O que você estaria que são as 3 maiores diferenças desse casal? Primeira decisão de ser rico. Aquele casal lá de trás não tinha, então, tomado essa decisão? Tinha. Quando eu casei com a Camila, meu pai tinha quebrado e eu tinha quebrado. No primeira semana de namoro com a Camila, o oficial de justiça foi lá e levou o Fiatzinho dela, que ela tinha feito a faculdade, pelas dívidas do pai. Foi assim que a gente se conheceu. E nessa semana, a gente olhou um pro outro, eu olhei para ela, eu não tinha nem onde morar. Né? Eu morava de favor na casa de familiares e tal. E eu olhei para ela, vamos ser rico? Ela olhou assim, sério? Sério, vamos ser rico? Ela disse, quanto rico? Muito rico. Mas muito rico para ter isso, 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 isso. Ela olhou assim, sério? E nós escrevemos num papel. Até um dia desse a gente ainda tem, talvez. E colamos atrás de um armáriozinho que nós tínhamos. Amigo. E foi acontecer. Sabíamos que queríamos. E depois, nós queríamos muito, estabelecemos essas metas, escrevendo no papelzinho. E eu entrei, talvez até mais do que ela no início, numa preparação. A minha grande ruptura foi no ano de 2007. Eu mudei, nós mudamos, ali foi uma mudança grande, dos meus 30 aos 40 anos, eu saí de pobre, que passava necessidade, a uma classe média. Fazia viagem e tal, classe média. Mas aos 40 anos, eu decidi, aí sim, aí foi a decisão muito louca. Em um ano, eu fiz 14 cursos, sem dinheiro, tá? A gente tá passando por uma crise financeira. Eu fiz 14 cursos e separei 69 livros para ler. De investimentos, finanças, mentalidade, tudo que eu entendi que era. Tinha muita porcaria ali, eu li uns 50, mas eu trabalhava 4 horas por dia e estudava o restante. Familiares, cara, você tá ficando maluco. Você tá ficando maluco. Esses cursos que você nem pode pagar. Eu paguei curso com terreno, paguei curso com relógio. Na época não existia parcelar em curso 12 vezes, parcelei curso 12 vezes, porque o cara desistiu da minha insistência. Mas eu disse, eu nunca mais vou passar por um problema financeiro de novo na minha vida. Aos 40 anos eu tinha passado mais uma vez. Foram 6 meses, do dia 1º de julho ao dia 22 de dezembro. 14 cursos, não vou precisar, mas perto de 40 e tantos, 50 livros, e livros lidos, tá? Escrevi 2, 3 cadernos do meu aprendizado, mas a imersão foi tão forte, porque o que acontece? Você vai ver um cara que quer ser rico, aí lê o meu livro, Criação de Riqueza, lê o teu livro, do 0 ao 1 milhão. É bom, impacta, mas o cara tá numa preparação pequena, querendo resultados grandes. É a mesma coisa aí que o cara vai se preparar para uma corrida de 1 quilômetro, quer ir para uma corrida de 21, uma meia maratona, mas se preparando para quem vai correr 2. Amigo, você quer correr 21, você tem que se preparar para 25. Você quer correr uma 42, você tem que... Os caras estão com uma preparação de mentalidade, comportamento e conhecimento mínima, querendo o resultado máximo. Quantas pessoas estão lendo um livro e acham que vão ter sucesso?
Faz um curso e acha que vai ter sucesso. Cara, você está sendo infantil. Só criança acredita nisso. Você quer um resultado máximo? Uma preparação máxima, cognitiva e emocional. Agora, você quer brincar de ser rico? Lê um livro a cada 6 meses. Faz um curso a cada ano. E você está brincando de ser rico. Agora, quer pagar o preço? Amigo, mergulha. Entra numa imersão. Eu acredito em imersão. Entra numa imersão séria. Que seja 60 horas, 50 horas, 40 horas. Cognitiva e emocional. Sai dali lendo 1 livro, 2 livros. Já prepara outra imersão daqui a 2 meses. Muda de mesas. Amigo, vai acontecer. Quando a gente fala de mudar de mesas, né, a gente geralmente está falando de mudar o ambiente, né, de mudar as pessoas que estão ao nosso redor, né, e é sempre algo óbvio quando você pensa, porque é natural que alguém que já passou pelo que você passou possa, se essa pessoa quiser, te levantar, te ensinar, né, desde que esteja disposto a receber. Mas a grande dificuldade é chegar nessa pessoa, chegar nessas pessoas, é despertar interesse nessas pessoas de te ajudar, né. Então a pergunta que eu te faço é como mudar de mesa? Como ser recebido nessa outra mesa, como ser desejado e querido nessa outra mesa, porque eu aprendi na minha infância, né, que não é a gente que escolhe a mesa que a gente vai sentar, são as pessoas que nos escolhem, porque uma das origens da minha rejeição na infância é que eu queria fazer parte do grupinho dos populares, mas eles não me permitiam fazer parte daquele grupo, né? Então não basta você escolher, eu quero que essa pessoa seja minha mentora, essa pessoa me levante, né? Quando eu comecei a gravar, eu falei, eu já sei, eu vou gravar com o Neymar, né? Eu vou ficar famoso, vou gravar com, sei lá, uma Anitta, vou gravar... E ninguém quis gravar comigo quando eu comecei. Hoje eu já gravei com todos eles, mas assim, existiu um processo. Então o que eu te pergunto é, como mudar de mesa? Eu estou escrevendo esse livro. O nome dele é O Sucesso ao Mudar de Mesa. Lembra que eu busco o que as pessoas estão fazendo que tem sucesso e vou mapeando. A primeira coisa, por que você conseguiu estar com o Neymar? Por que você conseguiu estar com a Anitta e tantas pessoas importantes que você tem acesso? Por quê? Porque você é perito. Você é o melhor que você faz. Concorda comigo? Ninguém tem o nome que você tem na área financeira de investimentos no Brasil. Você tornou perito. Paulo, o que é um perito? Perito é o cara que resolve problemas que outros não resolvem. Perito é o que executa o que outros não executam. A rainha de Sabá tinha um reinadozinho terrível, ditatorial, e ela matava 3x4. E era pobre, vivia em guerra. E o que ela fez? Ela pegou uma imensa, olha como a Bíblia diz, uma imensa e longa caravana de camelos. Para ir para onde? Israel. Levar para quem? Para Salomão. Só de ouro foram 4.200 quilos. Foram centenas de camelos com riquezas para Salomão. Por quê? Porque ela queria saber o que Salomão fazia para ter um reinado tão próspero. Israel, no meio do deserto, um pequenininho de nada, tão mais rico. Ela dizia, olha, os soldados de Salomão se vestem melhor do que os meus generais. Os soldados de Salomão se vestem. Eu quero saber. E ela pagou uma fortuna. Pela mentoria. Pela mentoria. Depois vem Irão, tá tudo na Bíblia. Irão soube, cara, eu quero essa mentoria também. E mandou, foi navios de ouro. Ofir era uma região que era o ouro mais puro. Até hoje, é o ouro mais puro que existe. Ele deu toneladas de ouro para quem? Para Salomão, para ter uma mentoria com ele. Como é que eu faço um reinado tão próspero e pacífico? Ele era perito. Por que você acessou a Anitta? Porque você é perito. Você traz soluções que poucos trazem na área financeira, na área de investimento. Então, o primeiro passo para acessar mesas é qual é o benefício que eu causo a essas pessoas? Qual é a solução? Uma solução única, uma solução extraordinária. Agora, você não levaria uma solução extraordinária para ninguém se você não fosse o quê? Perito. Então, o primeiro passo, mas não é só isso. Porque senão eles te descartariam. Resolveu meu problema? Ok. Vai para a cozinha. Seria isso. Então, o segundo passo é você ser um cara extremamente íntegro. Eles têm que confiar na sua integridade. Paulo, por quê? Porque o cara pode até usar um perito. Porque o cara vai solucionar um problema meu. Agora, se esse cara é íntegro, eu não vou me incomodar desse perito, sabe o quê? Por perto. Ali, ó, dentro do meu ecossistema.
Eu não vou estar grudado nele? Pô, mas é um cara íntegro. Não tem problema em deixar no meu ecossistema, apresentar para os meus amigos, até porque o cara soluciona meus problemas. Então, deixa esse cara no meu ecossistema. Então, o segundo passo é ser integridade. Você tem que ter nome, fama de integridade. Tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. É boi ou é vaca? Não tem meio termo. Um cara que não mente, um cara que não engana, um cara que não trapaceia. E aí você cumpriu 2 degraus. Esse livro acho que vai ser talvez o meu maior best-seller. Tá lindo, tá lindo. Interessante. E aí depois, você precisa entender o que é honra. Honra. A Bíblia fala de honra, negócios de honra, 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 honra. A honra é a catapulta do sucesso humano. Paulo, o que é honra? Honra é dar àquela pessoa o que ela já tem por direito. Isso é honra. Só que a honra eu subdivido. A honra ela começa com respeito. Todo mundo ama quem respeita. Paulo, o que é respeitar? E nada meu é subjetivo. Paulo, o que é respeitar? É não fazer com o Tiago o que eu não gostaria que fizesse comigo. E ainda mais, fazer com o Tiago o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se eu tenho uma relação com você, cara, eu não faço com quem está ao meu lado nada que eu não gostaria que fizesse comigo. Padrão de vida. Se eu entro no avião de carreira e eu entro no banheiro, eu me certifico que eu vou deixar aquele banheiro um pouco melhor do que eu encontrei. Eu não vou fazer uma limpeza, faxina no banheiro, mas, cara, eu vou deixar um pouco melhor. Paulo, o cara vai entrar, vai bagunçar, não tem problema, mas eu vou deixar um pouco melhor. Por quê? Porque isso é respeito. Isso fala de quem eu sou. O respeito fala de como eu me vejo. E as pessoas amam estar perto de quem é respeitoso. De quem não me faz mal, de quem me faz bem, podendo fazer bem. E esse é o segundo passo. Aí agora eu entro, de fato, agora em dar honra. Nesse processo de honra. E o próximo passo agora é elogiar. Cara, todo mundo carece de elogio. Não estou falando bajulação, não estou falando mentira para se beneficiar, ter proveito, porque eu bajulo e vou ter... Não. Lembra que honra é dar o que a pessoa tem por direito? Cara, você é um ícone na área de investimentos financeiros. Cabe a mim reconhecer, botar luz em quem você é. Botar luz no que você já fez em 8 anos. Tá entendendo? Então, eu elogio quem você é, eu elogio o que você faz e elogio o que você construiu. Tá entendendo? O elogiar faz parte da honra e não custa nada. O elogio conecta as pessoas, o elogio abre uma estrada entre as pessoas. E depois do elogio, vem o sacrifício. O favor. Você não vai encontrar ninguém de extremo sucesso em nada se essa pessoa não for muito boa em fazer favor. Cara, tá aqui, cara, deixa eu te fazer um favor. Não, pega meu carro aqui, vou mandar meu motorista te pegar. Vai no meu avião. Cara, favor. Mas, Paulo, esse favor, em que medida esse favor? Dai honra a quem tem honra. Agora, olha, na medida da sua honra. Eu dou... Paulo, qual é a honra dele? É porque eu te honro, Tiago, por quem você é. Eu te honro pelo que você faz e te honro pelo que você tem, pelo que você construiu. E essa honra que eu dou é na medida de quem você é, na medida do que você faz e na medida do que você construiu. Eu dou honra a quem tem honra na medida da sua honra. E eu faço favor. Muito interessante, hein? Então, basicamente, para eu mudar de mesa, eu preciso ser um perito, ser íntegro, ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa que elogio. Ser uma pessoa respeitosa. Respeitosa, né? Depois uma pessoa que elogia. E ser uma pessoa que faz sacrifício. São 5 que faz coisas. sacrifício é a última. Então, perito, íntegro, honra, elogio e sacrifício. Tem a última. Qual que é a última? A última é presente. Tipo a Rainha de Sabá. Tipo Irão. A pessoa que dá presente. Presente. Que dá presente. Entendi. Um presente simbólico, um presente de uso, ou um presente com uma coroa de ouro. Presente valioso. Qual que seria para você que é a diferença entre o presente e a honra? Não. O presente faz parte da honra. Quando eu te presenteio, eu tô o quê? Te honrando. Entendi, para você no mesmo princípio. Quando você vai na casa de alguém, você não costuma levar um presente para o dono daquela casa? Então, isso é honra. Eu vou e honro aquela pessoa com um presente. Quanto mais honra ela tem, mais caro é o presente. Quando os chefes de Estado um visita o outro, o que eles costumam fazer? Levar presentes caros, valorosos, simbólicos. Sim. Não, e é muito interessante mesmo, porque quando a gente fala disso, a gente fala do ambiente, essas mesas,
cara, assim, eu recebi ótimos conselhos na minha vida que me moldaram completamente, assim. Recentemente, uma grande decisão de negócios que vai ser tomada nos próximos meses, ela é fruto de um conselho que eu recebi há 3 anos de uma pessoa. Uau. Né? Então, assim, realmente o tempo vai passando e você vai validando esses conselhos, né? Conselhos de pessoas que já passaram pelo que você passou, te economizam tempo, te poupam dinheiro, te dão direção, né? Eu não sei qual exemplo que você usou lá no começo de te colocar em um lugar mais alto. Qual que foi o bicho que você falou? Quando você vê um bicho lá em cima, alguém... O jabuti. O jabuti, alguém colocou lá em cima e tal, né? Então, muito, muito legal. Agora, Paulo, assim, um último conselho que você poderia dar para que, de fato, assim, quem está nos ouvindo tivesse, no ano que vem, por exemplo, o melhor ano da vida dessa pessoa, assim. Um único conselho. Um único? É. Para conselho único só tem uma coisa. Não tem outra. Se for conselho único, não tem outra. Humildade. Você ouviu esses conselhos que te ajudaram porque você foi o quê? Humilde. Né? Tá entendendo? Você só aprende quando você é humilde. Você só respeita alguém quando você é humilde. Você só elogia alguém quando você é humilde. Por quê, Paulo? Cara, porque se você elogiando o cara vai crescer. Cara, e eu não me incomodo de ver um cara grande na minha frente. Isso não me faz mal, me faz bem ver um cara grande. Mas você só faz se for humilde. Então a humildade é a base de tudo, espiritual. A Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha que loucura, se humilhar. E depois, então vá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar intimidade comigo, se arrepender dos seus pecados, aí sim eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua fazenda, a sua família, a sua saúde. Mas qual foi o primeiro passo para tudo isso? Se ele se humilhar. Não foi se ele for humilhado, é se ele se humilhar. Então, quem consegue errar e se responsabilizar pelo seu erro, isso é se humilhar. Se eu digo, cara, você é um fracassado, você... Aí você olhar para mim, esse cara é doido. Eu sou fracassado. Isso não te humilha. Isso pode até te ofender, mas não te humilha. A única coisa que pode te humilhar é a verdade sobre nós. A verdade sobre nossos erros. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se você conseguir se responsabilizar pelos seus erros, pelos seus resultados, completamente, você está se humilhando. E é aí que começa o sucesso. Não, mas tem um ótimo conselho, cara. Assim, eu lembro que quando eu li Provérbios, na primeira vida eu passei uns 3 anos lendo Provérbios quase todo dia. E aí, uma das palavras mais citadas lá é insensatez, né? Não ser um insensato. E aí a insensatez é basicamente você saber o que deve fazer e não fazer. Né? E muitas vezes você não faz o que deve fazer ou por arrogância, né? Ou por ignorância. E as duas coisas que te libertam, né? A única coisa que te liberta de ambas as coisas é a humildade, né? Para você saber que existe algo que você não sabe. Mas por que, né? por que alguém faz algo ignorante? Porque ela não sabe. E por que ela não sabe? Porque ela não tem humildade. Exato. Por isso que eu cheguei nesse conceito, porque é o conselho que você deu. A humildade, ela te livra das duas coisas, tanto da ignorância, porque eu não sei, então eu posso aprender, né, se eu tiver humildade. Eu vou perguntar, vou checar, vou estudar. Isso. Tem aquelas coisas que a gente nem sabe que não sabe, né? Então, assim, a gente se brinda das duas coisas. Belo conselho, Paulo, muito bom. Você tá com quantos anos mesmo, Paulo, que você falou? 56. 56 anos. E até onde você vai, cara? Cara, se eu tiver do jeito que eu tô hoje, eu vou longe, viu? Porque eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida. Aonde você quer chegar? Tem algum lugar que você quer chegar que você não chegou ainda? Ah, tenho. Eu tenho o sonho de impactar muito mais vidas. Não tem nada a ver com dinheiro, nem um bordão de marketing e tal, mas de fato, eu já treinei 23 mil policiais gratuitamente e me empenho para isso. Treinei 25 mil detentos, 60 horas de treinamento. Né? E eu quero impactar lugares que eu não cheguei, com inteligência emocional, com performance. Né? Esse é o meu sonho. Eu sou cristão e eu acredito, por algo que aconteceu na minha vida, que o meu propósito é resgatar o povo de Deus para a volta de Cristo. Desde 2007 eu tive uma visão com Deus, poucas pessoas sabem disso, e ali Deus falou comigo e não foi dentro de mim, eu ouvi Deus falando. Meu coração começou a apertar. Foi naquela época que eu falei dos problemas financeiros. Meu coração apertou, achei que eu ia morrer ali de tanta dor. E eu estava no banheiro, caí no chão. E aí Deus fala, esse curso que eu te dei é meu. Você não vai entregar para ninguém, porque eu ia entregar esse curso, não ia mais fazer o método CIS, eu ia dar.
E esse curso é meu para resgatar o meu povo, que se chama pelo meu nome. Meu povo está endividado, divorciado, na pornografia, pá. Resgata o meu povo para a volta do meu filho, que está próxima. 2007. E eu resistindo, porque eu queria ir para o business, eu sou do business, minha vida é em business. E eu resistindo àquela voz maluca dentro de mim, né, ouvindo aqui, e eu dentro de mim resistindo. E aí Deus disse, não se preocupe, porque eu vou te fazer prosperar de uma maneira que você não imagina. E vou te dar o conhecimento que não é humano, é meu. Aí eu aceitei. Bom, prometendo dinheiro e conhecimento, eu aceitei. Na semana seguinte eu estava nos Estados Unidos a convite e minha vida nunca mais parou. E eu nunca mais parei de perseguir isso. Resgatar o povo de Deus para a volta de Cristo. Acho que muitos vão meter o pau em mim aí, vão dizer que eu sou fanático. Ok, talvez seja. E eu vivo para isso. Fazer o Método CIS chegar em mais lugares, mais presídios, mais pessoas, mulheres. Agora a gente está fazendo... E eu não cobro nada, nem falo isso para ninguém. É o primeiro lugar, a primeira vez que alguém sabe desse nosso trabalho. Né? Eu tenho um instituto com 1.000 crianças, mas seus pais são 5.000. Estou abrindo o segundo com 3.000, no lugar mais perigoso do Ceará. No lugar, no metro quadrado mais perigoso. E eu banco tudo isso com a minha esposa. Então, legal. Chegar a mais pessoas... E agora? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de ferramenta, eu preciso de gente, eu tenho 1.600 funcionários. Eu preciso o mundo para fazer isso chegar. E esse é o meu objetivo. Que legal. E Paulo, como faz para te encontrar nas redes sociais? Paulo V Coach, né? Paulo V Coach, meu Instagram. E Método CIS, Método CIS Oficial. E no YouTube, Paulo Vieira. Não é o humorista, né? É o Paulo Vieira magro. Muito bom. Bom, sigam lá então Paulo Vieira. Muito obrigado pela audiência de vocês nesse episódio. Muito obrigado, Paulo, por ter vindo, certo? Tamo juntos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau. Você pode assinar a FinClass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a FinClass e além da FinClass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você também vai ter direito a 2 reuniões com um consultor da Portfólio para fazer todo um planejamento financeiro. Você tem direito também a um ingresso do FinDay e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a FinClass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite. Você pode assinar a FinClass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a FinClass e além da FinClass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você também vai ter direito a 2 reuniões com um consultor da Portfólio para fazer todo um planejamento financeiro. Você tem direito também a um ingresso do FinDay e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a FinClass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite. Você pode assinar a FinClass com R$ 1.500 de desconto e ter uma assinatura vitalícia. E nessa Black Friday você vai conseguir ter a FinClass e além da FinClass você também vai ter direito a carteiras recomendadas que você pode realmente investir sem achismo nenhum. Você também vai ter direito a 2 reuniões com um consultor da Portfólio para fazer todo um planejamento financeiro. Você tem direito também a um ingresso do FinDay e você também vai ter direito a bônus exclusivos só na Black Friday. Então no dia 24 de novembro é o dia que você não pode perder se você quiser assinar a FinClass para sempre. Então essa é só a última chance. Clica no link ou escaneia o QR Code aqui e aproveite.